Vai, vinheta. Pode soltar. Edificando vidas em todos os lugares. Audiência total. Boa noite, papo, povo de Deus. Acostumado aqui com um papo de cristão, mas hoje estamos aqui apresentando a entrevista com o pastor. Hoje, o apresentador hoje não é o pastor Renato, é o irmão Almir José, apenas servo. Amém? Que Deus possa estar abençoando a todo o povo de Deus, que possa todos estar ligadinho aí, que Deus com certeza vai estar falando aos corações dos irmãos. Vamos estar agora fazendo uma oração para a abertura deste programa. Amém? Deus amado, poderoso Deus, estamos, Deus querido, em Tua presença. Dela não saímos, Deus, pois somos servos do Senhor e procuramos andar em espírito de oração, pois a Tua palavra assim nos ordena, nos exorta. Ó Deus querido, procurando permanecer de pé. Ó Deus querido, buscando a Tua face, a Tua presença. Permanecer nela. Em nome de Jesus, ó Pai querido, que o Senhor possa abençoar o povo que estará ouvindo esta palavra, esta entrevista. Ó Deus querido, que o Senhor possa continuar nos usando como instrumento de canal para este povo, ó Deus querido, que necessita, ó Deus querido, de realmente Te conhecer, que todos possam ter o desejo em seus corações, que o Espírito Santo possa falar a cada um. Em nome de Jesus, vai libertando a cada um de todo mal, jogando por terra tudo que não provém de Ti. Ó Deus querido, que realmente a Tua palavra tenha o efeito do propósito para o qual iremos falar aqui. Em nome de Jesus, se conosco. Amém. Amém. Estamos hoje entrevistando a pastora Jocilane, por hora minha pastora, graças a Deus. Tenho a honra de estar entrevistando hoje. E quero passar aqui a palavra para ela, para que ela possa estar se apresentando. Amém? Glória a Deus. Sou grata ao Senhor nessa noite por estar aqui na rádio. É um local muito privilegiado. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer, pastor Renato, pelo convite, irmão Almir, obreiro da casa do Senhor. Eu estou feliz por estar aqui com os irmãos e poder compartilhar com os irmãos, né, a nossa vivência de história como servo do Senhor, como seres humanos, como tementes da obra do Senhor. Eu espero que seja de grande valia essa nossa conversa hoje nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Como eu já falei, é uma grande honra estar entrevistando a pastora. A gente, pelo menos eu como membro, como servo do Senhor, a gente busca referências, a gente busca exemplos e sim também procurar obedecer a visão, a ordem, a exortação da pastora, né? Da qual o pastor, de qual a gente estiver debaixo da ordenança, né? E sabendo que não, assim, na nossa visão, sabendo que não é fácil realmente não ser um pastor, tomar conta de ovelhas, de pessoas, né? Pessoas que têm pensamentos diferentes, pessoas que têm atitudes diferentes, costumes, e acaba realmente sendo um pouco difícil para lidar, né, com pessoas, na verdade, né? Então, e o propósito dessa entrevista é justamente estar desmistificando alguns conceitos que as pessoas acabam criando a respeito de pastores. E assim, que a pastora possa estar contando um pouco da história, do seu testemunho, embora eu estou acompanhando um pouco de perto, né, Sim, agora. Verdade. Mas não posso aqui estar falando muito porque eu posso acabar sendo suspeito de estar falando. Verdade, né? Mas eu louvo o nome do Senhor, né? Porque o irmão Almir, ele tem nos ajudado, tem nos acompanhado. Na verdade, o pastor,
ele, quanto mais ele usa de seriedade no trabalho do Senhor, mais ele é, né, perseguido, e por conta de alguns acontecimentos aleatórios que a gente às vezes nem leva muito em consideração, alguns são, né, perseguidos, né, e tem assim uma taxa que a gente também não vai levar em consideração aqui agora, porque a gente quer falar de um pastor ou uma pastora que ela leva a sério a obra do Senhor devido às circunstâncias vividas. Por exemplo, já estava, né, trabalhando na casa do Senhor, faço parte do Ministério Profético Tempo de Vencer. Não estou fazendo propaganda da igreja, mas nós estamos ali na Rua Maria Lourenço, número 140, no bairro Fazenda Caxias. E após a morte do meu esposo, que agora já tem 2 anos e alguns meses, né, ele morreu faleceu dia 4 de maio. Então nós vimos uma grande necessidade de continuar a obra do Senhor, mesmo que estivéssemos num momento de dores e aflições. E aquilo, alguns olhos, né, de alguns, poderia parecer algo sobrenatural, porque como que uma pessoa está passando numa necessidade, numa perca muito grande, num momento de dor, porque nós estávamos vivendo o auge da pandemia, quando ele faleceu, e nós ouvimos o chamado maior de Deus, né? Se não houver um chamado maior de Deus, a gente não vai ter condição de persistir e continuar de pé. Então, quando você ouve aquele chamado de Deus, quando ele te direciona, quando você sente lá no íntimo da tua alma que a obra do Senhor precisa continuar, aí você se levanta, né? Você se levanta e você continua a obra. E graças a Deus, né? Esses 2 anos e alguns meses que nós temos feito a obra do Senhor ali naquele lugar, eu tenho encontrado pessoas, obreiros, mulheres e homens de Deus, jovens, valentes, que têm nos ajudado. Mas que muitas das vezes o Evangelho do Senhor, ele precisa ser levado a sério, né? A palavra do Senhor fala no livro de Jeremias que ai daqueles que levar a obra do Senhor relaxadamente, que espantar as almas, que não cuidar delas, que não tiver o carinho e a dedicação necessária. Então nós sabemos que hoje há muitos que estão fazendo a obra e há outros que fazem com excelência. Né? Então nós esperamos fazer com excelência e cuidar das almas. Embora a palavra do Senhor fala que vai haver dias difíceis, dias de choro, né? Dias de lágrima, dia de descontentamento, mas a gente vai continuar fazendo a obra do Senhor. A gente precisa, porque o nosso objetivo é levar almas aos céus. Não é somente estar aqui na terra visando luxo, riqueza, mas aquela riqueza maior que está no céu. Né? Então, no momento da minha dor e da minha aflição, eu me agarrei à obra do Senhor. Eu me agarrei à obra do Senhor e foi com muito choro, com muita lágrima, com muita luta, que o Senhor aos poucos foi me levantando, foi me fortalecendo, foi mostrando aqueles que estavam à minha volta, que também precisavam caminhar junto comigo, e um foi ajudando o outro, e aqui nós estamos, né? Aqui nós estamos de pé, né, irmão Mir? É verdade. Irmão Mir é testemunha, né? Eu sou testemunha. E olha que eu vou ter que participar. Vou ter que participar, porque como eu estava recentemente, né, chegando ao ministério, eu já não participava, mas estava chegando recentemente ao ministério Tempo de Vencer. Não é propaganda, a gente realmente tem que realmente anunciar o ministério que realmente está pregando a palavra de Deus, o ministério que realmente é sério, que se importa realmente com as almas e pregar realmente a verdade. Então, o ministério que está nesse propósito, está com esse compromisso, a gente realmente tem que estar anunciando. Até a preocupação deste projeto da Missões Web. Essa é a nossa preocupação aqui. A gente também, o pastor Renato está testemunha, ele mesmo prega, ele tem essa visão, essa preocupação de estar realmente trazendo pessoas que com seriedade realmente com as almas, com o Evangelho, com a palavra da verdade, porque o objetivo realmente é ganhar almas. E eu estava recentemente chegando no ministério e foi o que me cativou. Tanto a posição da pastora,
posição da pastora e quanto o testemunho de vida do pastor Jonas. Foi o que me cativou a estar nesse ministério, Tempo de Vencer. Me deu eu posso falar por mim, me deu uma posição que eu estava procurando no Evangelho. Eu nasci no Evangelho e passei por alguns pastores que foram exemplo de vida para mim. E o pastor Jonas deixou esse legado. Eu carrego na minha memória. E a posição da pastora foi culminante. É porque a gente precisa ter a ciência, né? O nosso entendimento, ele tem que estar voltado a entender que se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, quem é que vai nos suster? Quem é que vai nos dar alegria, ânimo? E a gente está voltado por uma causa maior. Nós não estamos falando de nós mesmos. Nós temos um propósito. A palavra de Deus fala lá no início que quando Deus chama, escolhe ele, né, para fazer a obra, ele já conhece desde o ventre. Então ele sabe o processo que eu e você vamos passar. Só que a nós cabe escolher a quem nós vamos nos agarrar, né? Qual vai ser a nossa busca no dia da angústia. Então eu falei, se eu parar, se eu ficar prostrada, a tua igreja vai sofrer, a tua obra vai sofrer, as pessoas que estão aqui batalhando para te servir também vão perder as forças. Então nesse momento de dificuldade, a gente tem que unir nossas forças. Então foi o que o Ministério Profético Tempo de Vencer fez. Uniu as forças, um ajudou o outro, né? Aquele que tinha força orava, aquele que não tinha chorava, aquele que podia buscava em jejum e oração, e nós fomos batalhando. E o irmão Ami é presente nessa situação, porque foram anos difíceis, meses intermináveis que parecia que nós não íamos conseguir, porque é muito difícil quando estamos dentro de um andamento de um trabalho, né? Que Deus vai honrando, vai abençoando, vai dando crescimento e de repente se perde uma peça importante daquela obra. Verdade. Então foi algo assim que eu precisei mesmo olhar para o Senhor, dizer para o Senhor, Senhor, mesmo sofrendo, mesmo gemendo, assim como Paulo, né, e os discípulos passaram por grandes aflições por amor ao Evangelho, eu falei, Senhor, Tu vai nos honrar. Tu vai nos dar vitória. O Ministério Profético não vai fechar as portas e o Senhor vai nos dar vitória. E nesse período nós vimos o crescimento do agir do Senhor, né, irmão? Deus foi nos fortalecendo, a presença dele cada dia mais nos honrando. Hoje Deus tem enviado pessoas diferentes para nos ajudar, para colaborar conosco, pessoas de peso, né? Isso. Pessoas assim muito valorosas na obra do Senhor. Depois eu até quero pedir permissão, se eu posso mandar um abraço, porque são muitas pessoas. Hoje, quando souberam que eu estaria aqui, falou, olha, manda um abraço. Então, assim, nós estamos felizes por poder falar de um evangelho que ele é levado a sério. Isso. Né? Nós não estamos nessa terra de passagem. Não. Nós temos um compromisso de fazer a diferença. Eu imagino, irmão amigo, quantas outras mulheres de Deus perderam seus esposos nessa pandemia. Mulheres de pastor, mulheres de evangelista, de bispo, missionárias, que ficaram sem seus esposos e ainda assim precisaram continuar de pé. Eu não conheço pessoalmente, mas eu já vi muitas histórias de pessoas que eu conheço que perderam os esposos, testemunharam o agir do Senhor e se apegaram na orla dos vestidos de Deus e seguiram adiante. Né? Tiveram essa visão, tiveram essa posição de continuar. Eu acho que vem assim, né? O Senhor está te mostrando, meu filho, se você parar agora, você vai morrer. Segura na minha veste que eu tô contigo nesse barco, eu vou te dar vitória. E aí cabe a nós o quê? Olha para as ondas, fica temendo o tamanho das tempestades e dos ventos, ou olha para Jesus. Né? Então a gente olhou para Jesus e aqui nós estamos, e eu creio que assim como hoje nós estamos aqui testemunhando um verdadeiro processo de uma vida, né? de um ser humano, um discípulo, porque nós somos discípulos do Senhor, né? Que estamos fazendo a diferença. Assim, muitos estão passando por processo, e eu creio que o projeto de Missões Web vai chegar até ele, e ele vai ouvir.
E eu sou carne como todos os outros. Todos nós passamos por processos difíceis, um mais doloroso, outro menos. Mas jamais abandonar o Evangelho. Jamais. Vai ter dia que nós vamos entrar para dentro da caverna, nós vamos chorar, vamos falar com Deus, mas no dia seguinte a gente vai ter aquela perspectiva de que nós vamos estar de pé novamente e o Senhor vai nos dar vitória. Não podemos parar. Glória a Deus. Não podemos. Não podemos. Verdade. É o compromisso. Nós, graças a Deus, como eu já nasci no Evangelho, já desde novo vejo que nós já cresci no compromisso, já enxerguei, Deus, graças a Deus já enxergamos o compromisso que é realmente fazer parte do corpo de Cristo. E realmente não é de brincadeira, o Evangelho é um compromisso, um objetivo sério, vidas, né? Lidando com vidas. E vidas, não simplesmente vidas que pertencem ao reino, que pertencem a Deus, já foi comprada, já tem um preço pago por ela. Então, realmente nós temos um grande compromisso aí. É uma coisa assim, com tanta seriedade, que os pastores, né, os missionários, evangelistas, aqueles que levam a obra do Senhor a sério, eles têm que ter um grande medo naquele projeto você tem que fazer ele dar certo, você tem que lutar. Porque é almas, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de um preço muito alto que Deus deu o seu Filho por amor às almas, para que houvesse resgate. E a gente não pode, por causa de alguns acontecimentos isolados, deixar aquela alma perdida. A palavra do Senhor fala que há um cuidado muito grande por conta de uma vida. Então a gente tem que priorizar. A gente não pode olhar e falar, esse eu não quero mais, esse eu jogo fora. Não, a gente tem que ter esse cuidado. Mas em nome de Jesus eu creio que Ministério Profético, projeto de missões que a web aqui de missões faz, também é isso, levando a palavra, evangelizando, e nós não podemos deixar que, por uma coisa ou outra, o Evangelho do Senhor fique defasado, né? Em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar fazendo algumas perguntinhas. No caso, que faz parte da entrevista. A pastora fica à vontade para responder. É um pouquinho profunda as perguntas, mas vamos à primeira. Eu até imagino que sim, mas que a pastora possa estar dando o seu testemunho, que está contando um pouco. Primeira o pastor chora? Chora. E pelo quê? Ele chora pelas almas, ele chora por muitas das vezes ele não ser compreendido, porque às vezes o pastor, ele está fazendo uma obra, ele está idealizando um projeto que está no coração dele, ele lança para a igreja com uma perspectiva e muitas das vezes ele às vezes não é bem interpretado naquela ação. Então ele chora, aquilo dói, entristece, mas aí dali a pouco que ele chorou, o coração dele já desabafou e aí ele já continua o projeto, porque é por amor a uma grande obra, né? A gente chora mesmo para poder acalmar o coração, para expandir os horizontes, para poder deixar o coração mais leve, e esse choro mesmo é para entregar essa súplica nos pés do Senhor, né? Porque a gente entende que não é nem a carne nem o sangue que a gente está lutando, é contra as potestades. Glória a Deus. Uma preocupação que esses dias, eu já até fiz um cursinho sobre isso, mas uma preocupação que a gente até olha para os pastores, a gente se preocupa com isso. Crise existencial. Às vezes, por causa de um problema, lida com tantos problemas de pessoas que acaba se preocupando tanto com o problema de alguém, que você acaba se esquecendo de si mesmo. Sim. O pastor acaba esquecendo de si mesmo. E não perde o seu próprio cuidado, né? Cuidado consigo mesmo.
é um perigo, no caso, a crise existencial, de você tomar a dificuldade da pessoa para você. Você não entrar numa crise, realmente uma crise existencial. Sim, na verdade, o que acontece, né? O pastor, esse pastor que ele pastoreia mesmo, com amor às almas, ele se dedica tanto, de uma forma tão grande, que ele tem hora que ele vai perceber que ele não ligou para um parente, ele não compareceu a uma festa, ele não teve um encontro de família, e aí muitas e muitas das vezes, né? Agora eu estou há 2 anos e pouco, né? Nessa lida, sozinha, mas antes eu estava com meu esposo. Então eu via as acusações, as lamentações, porque nós não podíamos estar, não podíamos participar. Então assim, quando você vai olhar, fala, caramba, e agora? Eu não fiz isso pra mim, eu não fui ali, eu não me cuidei, eu não tomei um remédio, eu não fui ao médico, eu ouvi todo mundo chorar, mas ninguém me ouviu. Eu entendi o lado de todo mundo, mas ninguém me entendeu. Então tem sim, se você não tiver uma vida muito alicerçada espiritualmente com Deus, você fica vulnerável a essa situação. Você entra no colapso, porque é muito difícil. São muitas pessoas ao mesmo tempo, você imagina, com insatisfações, cada um diferente uma da outra. Então é difícil. E para o pastor, ele tem que estar centrado, pedindo direção ao Espírito Santo de Deus, porque senão ele não suporta. Ele não suporta. É verdade. O pastor realmente tem que estar tendo a preocupação de se cuidar, né? De se cuidar mesmo e ter o seu próprio, tem que ter seu tempo também. Né? Também. Tirar o seu tempo para você. Precisa, é necessário. Para distrair, para sair, para se divertir. Se divertir, né? É verdade. É ser humano, pastor não é de ferro, verdade. É ser humano. Faz parte, né? Faz parte. É bom, sim. Parte. Então, vamos para a segunda. O pastor já até falou. Mas é fácil ser pastor ou pastora? Qualquer pessoa ou quem quiser pode ser pastor? Olha, na minha visão, eu acho que não. E tenho, assim, 99% de certeza que primeiro ele tem que ter um chamado com Deus, né? Aquele chamado que arde no teu coração. Aí após aquele chamado, uma busca, né? Uma busca muito grande, porque você vê que os discípulos eles estavam ali se preparando e houve ali uma preparação para que depois eles fossem enviados. Então assim, o chamado para ser pastor, para estar liderando, estar numa comunidade, você tem que ter o chamado de Deus, porque senão você não vai aguentar as investidas. Você não vai ter suporte, você não vai ter bagagem. Então, automaticamente, quando Deus começa a preparar no teu coração, no íntimo teu, que Ele vai te chamar para uma obra, Ele está começando a abrir o teu entendimento. Olha, se prepara, né? Se prepara, se reveste, estuda, né? Começa a procurar os ambientes que envolvem aquela chamada para você se aprimorar. Porque senão Deus está me chamando, fulano revelou, a irmã Maria falou que eu tenho um chamado, mas eu continuo sentado de perna cruzada, não oro, não busco, não clamo, não leio a palavra, não estudo, não vejo o que é necessário para eu exercer aquela função, como é que eu vou fazer a obra do Senhor relaxadamente? Não dá, né? Eu preciso ter um preparo, mas não que eu queira ser um pastor. Eu tenho que ter um chamado de Deus. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor para saber aonde é que Deus vai me colocar dentro daquele propósito. Mas tem que ter um chamado de Deus. É verdade. Isso é o chamado. Eu estou sentindo um pouco na pele. Eu sempre fugi do ministério, de aceitar o ministério. Eu achava que não precisava, mas ultimamente tenho visto que realmente uma necessidade de posição. Deus tem cobrado, na verdade, Deus tem cobrado. E alguns me chamam, me apelidam, eu não sou nada, sou apenas servo. Mas por alguém me ver de alguma forma, isso já tem doído, essa preparação já tem doído no lombo. E automaticamente, né, você sente que você está sendo chamado para algo maior, você já começa a se dedicar, né?
se é o pastoreado, se é para ser um diácono, se é para ser um presbítero, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar o projeto que Deus colocou no meu coração ou no coração da minha pastora, do meu pastor. E o que eu tenho que fazer? Tá? Meu pastor está me separando. Então agora eu vou ser entendido na palavra, eu vou buscar para ser revestido do Espírito Santo, porque a palavra diz que homens, quando foram separados, eles foram cheios do Espírito Santo. E aí eles tinham sim a ordenança para poder liderar, para estar na obra, para estar cuidando das viúvas, para fazer o trabalho, o exercício da obra, mas eles foram cheios do Espírito. Então eu como ser humano, que entendo a chamada que Deus está me propondo, eu tenho que fazer o quê? Me aprimorar. Então o Moami já está aí Bom, intimado. Eu sempre tive a visão de preparação não para o chamado, não para o ministério. Eu sempre procurei fazer um seminário, sempre fiz, busquei a palavra de Deus como cristão, não na intenção do ministério. Eu sempre tive o interesse de ter o conhecimento justamente para não ser enganado, porque nós sabemos que tem muitas seitas, muitos enganos no nosso meio. E nos últimos dias, sendo pior ainda. Como a pastora falou, os discípulos mesmo, por exemplo, foram pelo menos 3 anos, né, andando com Jesus. Ouvindo, né? Aprendendo. E depois Jesus dispersou eles a dois, ou seja, Jesus foram pelo menos 3 anos ensinando pessoalmente. E após o apóstolo Paulo, após a sua conversão, o apóstolo Paulo, sendo ele conhecedor da lei, ele ainda ficou quase 13 ou 12 anos, 12 ou 13 anos, se preparando antes de sair para a sua missão de levar o Evangelho de Cristo. Realmente a preparação é necessária, realmente é necessária. Não, como eu falei, não especificamente depois de ser chamado para pastor, ser indicado, mas o cristão em si tem que ter o desejo no coração, primeiro, para não ser enganado, conhecer a verdade, tem que conhecer a verdade para ter... Irmãos, por não conhecer as Escrituras, isso, né? Isso. Então, ter o entendimento verdadeiro da palavra para não ser enganado. E assim, poder fazer, tá pronto para ser chamado, na hora que for chamado, tá pronto para fazer a obra. Uma terceira, vamos para a terceira. Muitos acham que ser pastor é sinônimo de enriquecimento. É assim? Depende, né? Depende. Uns foram chamados para honra, outros para desonra, né? Então, assim, a gente vê que realmente no meio, em todas as áreas, né? E principalmente agora do meio evangélico, né? Muitos hoje visam, né, financeiramente. A gente sabe que a obra do Senhor ela é uma obra espinhosa, dolorosa, é uma obra que precisa de fins, meios financeiros para sobreviver, para que eu possa ter um conforto para os irmãos que vêm passar 2, 3 horas assistindo um culto. Mas quando você fala em dinheiro, em oferta, em dízimo, né, aí automaticamente o pastor está querendo dinheiro, né? E a gente sabe que a obra do Senhor não sobrevive sozinha. Sim. E a palavra mesmo diz que tem que há abastança e sustento para a obra do Senhor. Mas tem aqueles também que visam, né? Visam dinheiro, visam posição, visam cargo. E automaticamente esse evangelho, ele não visa salvar almas. Porque se eu viso salvar almas, se eu quero edificar vidas, eu tenho que fazer o quê? Tentar tirar o pecado delas. Mostrar o caminho que ela está sendo conduzida, que vai levar ela ao pecado. E automaticamente nem todo mundo hoje quer ouvir essa palavra. Querem palavras como é que diz? Autoajuda, palavras, né, de que venha te fortalecer, que venha te engrandecer. Tudo positivamente, nada negativamente que te mostre o pecado ou que te diga que o inferno é real, que ele existe e que você vai perder sua salvação se você continuar no erro. Então isso aí não dá lucro aos pastores. Mas eu sei que no meio de toda
essa população de pastores que fazem a obra, que tem igreja, e igrejas muito enraizadas, existe aqueles pastores que ainda estão visando salvar a alma, que ainda tem um entendimento guiado pela palavra do Senhor, que não está olhando dinheiro. E eu tenho certeza que a esse Deus está suprindo. Deus não está deixando faltar. Eu tenho certeza. Porque é com choro, com lágrima, mas a gente vai colher os molhos que a gente está plantando. Não adianta. A gente sabe que aquilo que é lançado, uma semente que é lançada em terra, ela vai ser germinada e ela vai ser colhida. Então o que é que eu tenho semeado? Eu tenho semeado, visar, salvar as almas e mostrar o caminho, a palavra da verdade, sem distorcer uma vírgula de dentro da palavra. Mas aquele que só pega partes isoladas, só conta a parte boa da história e não diz como é que eu chego na parte boa, né? Não diz como é que eu vou herdar os céus, como é que vai haver salvação, como é que vai ter libertação. Porque na minha casa, para Deus prosperar e abençoar, eu tenho que limpar a minha casa. Eu tenho que organizar a minha casa. E se não for com a presença de Deus, quem é que vai ocupar a minha casa? Então, assim, nós temos que visar o evangelho que salva, não que dá lucro. Mas eu sei que existe. Existe sim. Mas o Ministério Profético de Vencer não está pensando nisso. O Ministério Profético quer salvar almas, né? Através dessa obra também que o Senhor tem aberto Missões Web, eu tenho certeza também que a visão é essa. Levar a palavra da verdade e não fins lucrativos. Glória a Deus. E é por isso que eu estou nesse ministério. Ô, glória! Posso testemunhar que realmente é um ministério de livro aberto. É um ministério muito... que você vê realmente o compromisso, você vê realmente a mão, a obra. A obra é provada, é clara, claramente. E eu agradeço a Deus, realmente é por isso que eu estou nesse ministério. 19h56 agora. Está fazendo aqui o anúncio da programação da Rádio Web Missões. Toda segunda-feira, Papo de Cristão. E nessa segunda-feira será com o presbítero Ivan, direção do pastor Renato Costa. E teremos o sorteio dia 5/9 e o outro sorteio dia 10/9. E lembrando que é aniversário da web. Oh, glória a Deus! Parabéns para a Rádio Web. Parabéns. Missões, que será o aniversário, um ano depois da pandemia. E, no caso, né, dia 22/9, aniversário da rádio. E, toda quinta-feira, profetizando no Vale, com o presbítero Maurício e a missionária Valéria, toda quinta-feira, às 20 horas, né? Às 20 horas até às 22. Que vocês possam estar aí ligadinho, que Deus está falando, Deus está trazendo a palavra ao teu coração, o ensinamento, que você possa estar ligado aí, possa estar aprendendo mais com este povo que está interessado realmente em te ajudar, em trazer a palavra do Senhor ao teu coração, que você possa ter o entendimento da palavra de Deus. Esse é o objetivo desta rádio, de trazer a palavra da verdade para você, que possa ter maior entendimento. Naquilo que você tem dúvida, você pode estar ligado aqui que realmente Deus vai estar te dando uma nova visão, abrindo o teu entendimento, né? A palavra de Deus, quem é nova criatura, quem está em Cristo Jesus, busca realmente as coisas que são nos céus. E a palavra de Deus, né? Que você possa ter a renovação de entendimento, está escrito ali em Romanos. Tenho mais uma perguntinha. Estamos aqui no papo na entrevista com pastora Jocilane do Ouro. Ministério Profético, Tempo de Vencer. E fazer mais a quarta perguntinha aqui, a pastora. Qual o valor em importância de uma alma?
um valor muito grande, muito grande. Você tem ideia, né? Cristo, pregado na cruz, verter sangue por amor a nós. Então, é um valor muito grande. Quando uma alma se perde, quando uma alma se desvia, quando ela se desanima, quando ela perde as forças, para de caminhar, eu tenho certeza que aos pastores que cuidam das almas com carinho, com dedicação, é uma dor muito grande. E ela tem um preço que não tem como mensurar, tão grande, porque Cristo, sendo Deus, Senhor sobre céu e terra, morre por amor a nós, paga um preço de cruz. Você imagina como que essa vida é valorosa para o Senhor. Então, se ela tem um valor muito grande para Deus, nós também damos muito valor a uma alma, e nós temos assim aquela grande preocupação, né, de saber o valor que cada uma tem, o peso que cada uma tem na sua jornada. Por isso que a palavra diz, né, que uma ovelhinha foi deixada no aprisco e ele deixou lá as 99, foi buscar aquela que estava perdida, porque uma alma para o Senhor vale muito. Então, eu, como pastora, eu creio que pastor Renato também e os demais pastores que nos ouvem têm um amor muito grande e sabem o valor de uma alma. Como é que nós vamos dar conta ao Senhor por uma vida, né? Muitas das vezes a gente quer ajudar, quer trazer uma palavra, quer tentar fortalecer, trazer palavra de edificação, e às vezes as pessoas não estão entendendo o projeto que Deus tem colocado na nossa vida, mas é por amor àquela alma, é para que ela se levante, para que ela se fortaleça, para que haja edificação na vida dela, né? Então, quando o pastor corrige, quando o pastor é duro, quando o pastor traz uma palavra assim mais árdua, é por amor, para que ela não se perca, para que ela não se desvie do caminho, né? Para que ela não venha se enfraquecer. Muitas almas, muitas pessoas não aceitam a correção, né? Não. Eu tenho repetido que o amor, muitas pessoas não entendem a palavra, o sentido do amor. Eu, pelo menos, vejo que a pastora possa estar me corrigindo se eu estiver errado. O amor, eu vejo como Deus apresenta o amor como uma correção. Sim. Se um pai, por exemplo, a palavra de Deus vai falar, se o pai não corrige seu filho, certamente ele não ama. Sim, porque ele está deixando ele caminhar para a perdição, né? Ele vai ali naquele caminho do erro, ele vai se contaminando e ele vai se perdendo, a cada passo que ele dá ele vai se perdendo, e automaticamente, sem a correção, ele não ama, ele está deixando, né, aquela vida fazer o que bem entende, e quando ela vê já não tem mais jeito, não tem mais cura. É verdade. Realmente, o amor na vida a demonstração do amor corrigir, realmente corrigir, a correção mesmo. Muitos acham que é passar a mão, tá vendo o filho, o membro, o obreiro errando, mas tá ali passando a mão, não corrige, deixa correr solto. E quando realmente alguém chega a corrigir, acha que está sendo contra, está sendo, né? Mas que Deus possa estar realmente trabalhando na vida dos irmãos. E esperamos que realmente Deus possa estar abrindo o entendimento de vários pastores, né, para essa obra, para o interesse, realmente cuidando dos pastores que realmente tem estado compromissado com a obra. E espero que os irmãos possam ter ouvido bem as palavras da pastora e que possam ter entendimento de que pastor não é de ferro, que pastor tem vida, é carne e osso também, tem sentimento, tem família, e tem uma vida própria. Sim, e que Deus possa estar abençoando. O ministério está vendo o ministério de vocês aí, acompanhando. Ô, glória! A pastora fica à vontade para estar dando aí o alô para Amém, as pessoas amém. que viram. Eu agradeço. Posso estar
Na verdade, eu estou muito feliz por estar aqui com os irmãos, agradeço o convite, pastor Renato, o obreiro Almir, meus irmãos que eu amo muito do Ministério Profético Tempo de Vencer, os obreiros, os jovens, as irmãs. Nossa, olha, Deus abençoe a vida de vocês, um beijo muito grande, tá? Que Deus continue fortalecendo a vida de vocês. Nessa caminhada, nessa jornada, estamos juntos. Eu não vou falar o nome porque eu posso esquecer o nome de alguém e entristecer alguns. Então vai aqui o meu abraço, o meu beijo para vocês. Que Deus continue fortalecendo. Amanhã nós estamos juntos na Escola Bíblica Dominical aprendendo a palavra do Senhor, e eu espero que os pastores, né, as mulheres de Deus, homens de Deus que estão ao alcance dessa rádio, né, que tem sido canal de bênção para muitas vidas, possa se colocar mesmo na posição a qual Deus chamou, colocar-se na brecha, fazer a obra do Senhor com seriedade. A gente sabe que nós estamos vivendo os últimos dias, Jesus está voltando e não dá mais tempo de ficarmos passando a mão na cabeça, deixando as coisas por baixo dos tapetes, das cortinas. Nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, falar a palavra da verdade, porque é ela que edifica, é ela que salva e é ela que fortalece, e é ela que vai nos levar ao céu. Então, meu muito obrigado, tá, pastor Renato, irmão Almir, todos que estão nos ouvindo, uma boa noite de salvação, e eu gostaria muito de ver aí os comentários dos irmãos, dos pastores, das mulheres de pastor, que passou, que viveu o mesmo processo que eu vivi. Que Deus venha te fortalecer e que você venha se levantar. Não pare de caminhar, porque o nosso objetivo e a nossa maior vitória que nós vamos conquistar é o céu. Tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço, o privilégio é todo meu. Ô, glória. Glória a Deus. Que Deus possa estar continuando honrando a pastora, usando a pastora sempre como canal de bênção para este povo, que graças a Deus eu tenho como minha família. Tenho me sentido muito bem com este povo abençoado, tenho amado realmente este povo e sinto o calor. Eles têm um carinho muito grande um pelos outros. Oh, glória. Agradeço a Deus porque Deus tem feito realmente presente no Ministério Profético Tempo de Vencer. Em oração, né? Vamos continuar orando, e oração, perseverando. Isso aí, glória a Deus. Vamos estar aqui, no caso está... Amém. Bom, não tenho mais perguntas. A pastora acho que já deixou bem claro a vivência de um pastor, a posição dela. E uma frase que eu falei no outro programa, no programa passado, e eu vou repetir essa frase em todos os programas. Você como membro, se coloque no lugar do teu pastor. Você é o membro que você gostaria de ter, se você fosse o pastor? Ô, glória! Gostei agora, ô benção! Amém? Posso estar Amém. refletindo nessa frase aí, posso estar sempre se colocando. Quando você pensar, olhar para o pastor e achar que está fazendo alguma coisa que não te agradou, olhe para dentro de si e imagine se você fosse o pastor, se você estaria agradando o teu pastor. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada um, você, a cada família que está ligada aí, vendo, né, este programa. E que possa, no mês que vem, todo terceiro sábado, será a entrevista com o pastor. Que possamos estar ali ligados que Deus está falando. Não estamos aqui à toa. Nosso objetivo é de ser usado por Deus, pregando a palavra, trazendo a verdade. E que possamos estar realmente unidos, procurando ajudar o seu pastor, o seu irmão, um ajudando ao outro. Né? Suportai-vos uns aos outros, para que assim se cumpra o Evangelho de Cristo. Amém? Deus possa estar abençoando a cada um. Amém? Fica na paz todo. Amém?